E gostaria de trabalhar só 10 dias no mês e ganhar 9 mil reais. Ganhar não, lucrar, levar para sua casa não é faturar, porque é totalmente diferente. Tinha uma frase que eu falava muito aqui, na época que eu falava mais de finanças, que era o seguinte: faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro. E aí teve um dia que eu falei isso no meu grupo de WhatsApp, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em coach financeiro. E aí tem o grupo dos alunos do curso de coach financeiro. E eu coloquei isso lá nesse grupo e uma pessoa ficou ofendidíssima isso. Como assim faturamento não é lucro? Ué, faturamento não é lucro. Tá, mas se não tiver faturamento também não tem lucro. Tá, mas tem empresa que fatura muito, mas quando vai ver o lucro, ó, acabou, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no mundo digital tem uma história do 6 em 7, que é você faturar mais de 100 mil reais, mais de 6 dígitos em 7 dias. Só que assim, gente, é um jeito diferente de falar uma coisa, né? Porque assim, você não trabalha 7 dias, tá? Você tem um período de faturamento de 7 dias, mas você passa 2 meses trabalhando para poder faturar aqueles 100 mil. E aquele 100 mil é faturado. Na média, a galera investe 30 mil reais para poder ter esses 100 mil de faturamento. E aí, quando abate ali, digamos, 20% de imposto e dos custos, então 25% eles dizem que é de custos. Então, algumas pessoas arredondam para 30%, tá? Então, digamos, 30 mil é do que você investiu para faturar, 30 mil é o que você vai pagar de custos e de imposto, e aí vai sobrar ali 40 mil reais. Então, esses 100 mil se transformam em 40 mil reais que tem que ser distribuído para 2 meses. E aí você ainda vai pagar várias outras coisas. Então, assim, faturamento não é lucro. Não é lucro. O que eu quero ensinar vocês é você ter 10 dias trabalhando no consultório e aí você vai lucrar 9 mil reais. E eu vou explicar exatamente para você de onde que veio essa ideia na minha cabeça, por que que eu criei isso, tá? Quero dar boas-vindas a todas vocês que estão aqui, sejam muito, muito bem-vindas. E hoje, essa aula, eu digo que ela é o meu xodozinho, tá? Porque foi ela que me motivou a começar tudo isso. Por quê? Com certeza vocês já sabem disso, né? Quem acompanha as minhas lives de um tempo pra cá sabe que eu sou muito apegada com finanças, eu adoro finanças. E que eu nunca atendi um procedimento sem ter precificado antes. Então, essa aula, essa estratégia, ela saiu a partir do momento em que eu entendi o que é precificar. E eu entendi que a gente deve precificar incluindo o valor da nossa hora trabalhada. Então, muitas pessoas têm isso na cabeça, a Natália Arcuri fala muito isso, né? Quanto é sua hora 100, né? Quantas horas você tem que trabalhar para poder ganhar 100 reais? Ela fala muito isso. Quem aqui acompanha a Natália Arcuri, gente, e já ouviu ela falando isso? Quando eu vi o primeiro vídeo dela falando disso, da hora 100, quantas horas você trabalha para ganhar 100 reais, eu vi que a minha hora era mais de 100 reais. Então, minha hora na época era 110, 120, 130, variando de procedimento para procedimento. Eu falei assim, ó, então eu já tô bem acima da média. E aí, eu não sei se vocês viram, no curso do dentista de valor, eu fui atrás de umas pesquisas para saber qual é a média do salarial do dentista, né? E aí, o dentista brasileiro mediano, tá? Então, tipo assim, a gente tem a curva de distribuição dos salários, tem aqueles que ganham menos, tem aqueles que ganham mais, e no meio do caminho não é a média salarial do dentista, é o dentista mediano, o dali do meio do caminho, ele tem de 21 a 25 reais a hora dele, 21 a 25 reais a hora, tá? Isso é muito pouco. Então ele tem que trabalhar 4 horas para poder cumprir aquele custo 100, 4 a 5 horas para ter a hora 100, né? Da Natália Arcuri. E aí, para que ela usa isso? Para que ela usa isso? Para você entender que para você comprar aquela blusinha de 100 reais, você precisou trabalhar 5 horas ou 4 horas. Então, ela usa isso como uma ferramenta para você pesar o valor das coisas que você está comprando. Então, são 4 horas que você poderia estar em casa e você está trocando por aquela blusinha. Eu falo muito isso para vocês, que dinheiro e tempo é a mesma coisa. Só que o dinheiro é a concretização do seu tempo. Tá? Quando você tem muito dinheiro e você investe, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, você tem mais tempo livre, porque o seu dinheiro está trabalhando para você. E aí você tem tempo para fazer outras coisas. Você pode se aposentar, você pode viver a vida do jeito que você quer. E a mesma coisa, quando a gente trabalha
a gente pega o nosso tempo, o nosso conhecimento e o nosso tempo em troca do dinheiro do paciente, tá? Então a gente tem que ter isso muito, muito claro na nossa mente. Dinheiro e tempo é a mesma coisa, só que o dinheiro é concreto e o tempo é abstrato. Então pra gente é muito mais fácil a gente gastar o nosso tempo em coisas inúteis porque ele é abstrato, a gente não vê ele. E o dinheiro também, quando ele é concreto, diz aí, é muito mais fácil você pegar um cartão de crédito e passar R$ 200 no cartão de crédito do que você pegar 2 notas de R$ 100 ou 4 notas de R$ 50 e entregar no caixa. Por quê? Porque o dinheiro é mais concreto do que o cartão de crédito. O cartão de crédito é um número lá na sua fatura, tá? Então, concretizar as coisas é muito importante para a gente ter organização financeira, tá? Mas a aula não é exatamente sobre isso. A aula é que eu quero explicar por que essa história da hora 100 da Natália Arcuri mexeu tanto comigo. Porque eu vi que eu tinha uma hora 100 de menos de 1 hora. E o meu marido tinha uma hora 100 de mais de 1 hora, de quase 2 horas. E eu vi que o meu tempo, eu tinha muito tempo livre por causa disso. Porque eu conseguia faturar bem trabalhando poucas horas no consultório. E isso me permitia ter uma liberdade de tempo que ele não tinha como funcionário público. Porque ele trabalhava ali 8 horas todos os dias e ainda tinha que ficar as 2 horas do horário do almoço. Então ele tinha uma hora 100 muito, muito tipo assim, custosa, né? Para ele poder chegar naquele 100. E aí eu vi que, fazendo uma conta idiota na minha cabeça, eu poderia ter um lucro de levar para o meu bolso, tá? No meu bolso, depois de pagar o imposto que a clínica descontava, depois de pagar o material que a clínica descontava, depois de pagar o percentual da clínica que a clínica descontava. Então, o que chegava no meu bolso é o meu lucro, tá? É o meu lucro, porque eu sou dentista percentualista. Eu conseguiria ter um faturamento bem alto, um lucro bem alto, trabalhando poucas horas na semana. E eu vi, caraca, velho, isso é muito inteligente. Por quê? Eu tenho procedimentos que eu recebo muito pouco. Então, eu não posso ficar me concentrando nesses procedimentos que eu recebo pouco. Eu tenho que me concentrar nesses procedimentos aqui que eu recebo super bem. Então, eu tenho um procedimento que eu recebo ali R$ 180 na minha hora trabalhada. Lilian, mas como é que eu calculo tudo isso? Eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Quem sou eu? Para quem tá chegando aqui e não me conhece, eu sou a Lilian. Eu sou dentista ortodontista. Trabalho aqui em Brasília com pacientes cirúrgicos. Esse é o meu foco, tá? Eu sou ortodontista, mas eu também sou estrategista de marketing para dentistas. Tudo isso começou de um jeito um pouco diferente, porque como eu falei aqui, eu falava de finanças, mas eu tinha que aprender muita coisa de finanças, muita coisa de marketing para poder falar de finança com vocês. E aí, quando eu fui aplicando essas coisas de marketing que eu aprendi para falar de finanças na parte de odonto, eu fui tendo muito resultados. E as minhas primeiras turmas de investimento, que eu falava sobre investir para aposentadoria, eu coloquei um bônus de marketing lá dentro e as minhas alunas adoraram e elas começaram a aplicar e tiveram muito resultado. E foi com isso que eu acabei começando a misturar as duas coisas no meu Instagram. Então eu falava de finanças e eu falava de marketing. Por quê? Para você investir mais, você precisa ganhar mais. E você precisa cuidar bem do seu dinheiro para poder investir mais. E aí ficou tudo misturado, aí ficou muito confuso. E aí uma mentora minha falou, Lilia, você tem que decidir, ou você fala de marketing ou você fala de finanças. Aí eu resolvi falar de marketing. E aí eu tô aqui, né? Então eu tô aqui me posicionando como uma especialista em marketing para dentistas, porque eu vi isso dando resultado em mim, eu vi isso dando resultado nas minhas alunas que me contrataram pela parte de finanças. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre a misturinha dessas duas coisas. A misturinha do marketing com a finanças, que cria essa estratégia que eu vou falar, de como que você faz para trabalhar 10 dias no mês e lucrar R$ 9.000. Na realidade é um pouco mais, vocês vão entender jazinho, tá? Então, eu ajudo vocês aqui nas aulas de sábado, que são gratuitas, todo sábado, 10 horas da manhã. Então, já aproveita e aperta o aviãozinho e chama os seus amigos dentistas, tá? Aperta no coraçãozinho pro Instagram também distribuir mais as minhas postagens, tá bom? Eu ajudo vocês nos cursos gratuitos completos que eu faço de vez em quando. São cursos assim de 5, 6, 7 aulas de 1 hora e meia, às vezes 2 aulas completos, com atividade, com dever de casa. É realmente um curso, só que é gratuito, tá? E eu ajudo vocês de forma paga. Então tem o curso de Instagram, que é o Instagram Express, que eu te ensino a ter um Instagram que funciona, que é poderoso, que atrai a atenção dos pacientes,
com apenas 20 minutos por dia. Eu tenho o curso de finanças, que eu já não falo mais de investimentos para aposentadoria, mas que tem toda uma estrutura para você cuidar melhor do seu dinheiro, precificar, organizar suas finanças sem planilha. Tem mais coisa, gente. Tem um de planejamento do seu dinheiro, como que você vai reinvestir o dinheiro do seu negócio, como separar uma verba para marketing, como separar uma verba para você ver o seu negócio manter, né? Então a gente tem que ter uma verba para manter a qualidade do nosso negócio. Então trocar equipamentos, trocar alicates, trocar a pintura da clínica, trocar o estofamento das cadeiras. E a gente tem que ter um investimento para poder fazer o nosso negócio crescer, tá? Então, a Vanessa, ela é minha aluna da época de investimento, que eu falava de investimento. Seja bem-vinda. Então, ela foi uma das pessoas que me motivou a fazer essa transformação para falar de marketing, porque as minhas alunas daquela época falavam que um dos fatores para elas terem comprado o curso de investimento, era que era direcionado para dentista, então eu falava toda essa parte de finanças para os dentistas, e eu também falava tinha um módulo lá, bônus de marketing. Então foi isso que acabou fazendo essa transição gradativa, não foi de uma hora para outra, demorou bem uns 6 meses para eu fazer essa transição, mas me fez chegar aqui. Então, Vanessa, muito obrigada por ter sido uma das minhas primeiras alunas e ter confiado em mim e tá aí investindo, bem, né, Vanessa? Parabéns. Então, nesse curso tem essa parte de precificação, tem várias coisas, tá, gente? E eu ensino a começar a investir. Então, tem esse curso de finanças. E também tem as consultorias, a mentoria em grupo, a mentoria individual, tá? Então, eu ajudo vocês de várias formas. Tem formas pagas e tem formas gratuitas. De qualquer forma, vocês estão sempre bem-vindos a estarem aqui aos sábados e aplicarem, tá bom? Por quê? Eu separo meus alunos em 4 tipos. Tem o aluno que é monitor, que vem aqui, pega o caderninho e faz as anotações, né? Ó, o caderninho com as anotações. Aí depois vai lá e coloca para funcionar. Então assiste no sábado, no domingo faz um plano para ver como que vai fazer. Então volta e meia eu recebo mensagem das minhas monitoras no domingo. Lilian, assisti sua aula no domingo e estava pesquisando, acho que eu vou implementar isso aqui desse jeito. A ideia que você me deu essa ideia. E aí vai lá e depois implementa. Então eu tenho essas alunas que estão super de parabéns, que estão tendo muito resultado só com as aulas gratuitas. Tem os novatos, que são os primeiros que estão chegando. Então, a primeira aula, ainda não viu nenhuma aula minha, ainda não me conhece, ainda não sabe o tanto que as minhas dicas são práticas, ainda não tiveram a oportunidade de aplicar para poder virar monitor. Então, se você é novato aqui, já coloca aí a hashtag calouro, tá? Eu sou caloura. Quem é que é monitora, que já aplicou as minhas dicas, coloca a hashtag monitora. E tem a galera do fundão. A galera do fundão vem aqui, ela tá de corpo presente, mas ela não tá anotando. E aí, consequentemente, ela não consegue aplicar a técnica do jeito que eu estou ensinando. Por quê? A técnica que eu ensino é uma receitinha de bolo. O meu curso lá, ele é uma receitinha de bolo. E todos os cursos que eu fiz que realmente me trouxeram resultado eram receitinhas de bolo e que eu ia lá e eu colocava tudo certinho. É 1 colher de chá de fermento. Bota lá 1 colher de chá de fermento, porque se você colocar 2 vai dar errado, se você colocar meia vai dar errado. Então, o meu curso aqui, ele gratuito e o pago, ele é um passo a passo. Você vai ver que vai ter passo 1, passo 2, passo 3. E se você anotar tudo e você aplicar, você vai ter essa chance, tá? Então, pode ser que você seja hashtag caloura, pode ser que você seja hashtag monitora, pode ser que você seja hashtag galera do fundão. E eu não quero que você seja galera do fundão, eu quero que você seja monitor para ter resultado e depois vir me mandar um direct falando assim, Lilian, tô tendo isso, já cancelei convênio, tô trabalhando menos, tô tendo mais tempo pros meus filhos, tô muito mais feliz, minha qualidade de vida melhorou, tudo com a sua aula gratuita. Eu quero receber esses depoimentos, tá bom? E tem os jubilados. Quem são os jubilados? São as pessoas que eu não quero aqui. Quem eu não quero aqui? Eu não quero quem não ama odonto. Quem faz a odonto só pela parte financeira. Quem faz a odonto sem se preocupar com a qualidade do trabalho. Quem não está se preocupando com o resultado do paciente. Para mim, é para sair, tá? Porque eu não quero te ensinar técnicas de venda, eu não quero encher a agenda de um dentista que não tem ética, que não tem carinho pelo paciente, que não quer levar o nome da odontologia, tá? Eu não quero ensinar as técnicas que eu sei e que funcionam para quem vai levar a odontologia para desvalorização, que vai levar a fama da odontologia para algo ruim. Então, esses são os jubilados. Então, eu quero que vocês sejam todos monitores, tá bom? Monitores e monitoras são super bem-vindos. E quem é o monitor? Ele vem aqui e quando alguém deixa uma dúvida, ele
responde aquela dúvida e ajuda o colega, porque juntos somos mais fortes, juntos vamos elevar o nome da odontologia, juntos vamos falir um monte de convênio e vamos ter mais respeito da classe. A classe como um todo vai ser mais respeitada pela população e pelos órgãos também, né? Porque aquele negócio do Ministério da Saúde esquecer a gente como profissional da saúde, aquilo pra mim foi o ó do borogodó. Então, vambora pra gente ver o que a gente falou na última aula. A última aula foi sobre lives. Como que você faz uma live encantadora que gera agendamentos no final. Esse foi o conteúdo da última live, ela já saiu do ar. As lives aqui duram 7 dias. Então, essa live vai ser gravada lá no meu IGTV e você vai poder assistir ela ou encaminhar para qualquer amigo durante 7 dias, mas depois disso ela fica exclusiva para os meus alunos lá na plataforma da Hotmart, para os meus alunos de marketing, tá? E hoje nós vamos falar sobre essa estratégia de você trabalhar 10 dias e ter um lucro de 9 mil. Não é faturamento de 9 mil, é um lucro de 9 mil. Por quê? Faturamento não importa muito. Quanto mais você fatura, mais imposto você paga. Então, o que a gente quer é faturar um número alto, mas que tenha muito lucro. Então, às vezes, é melhor faturar menos e ter uma margem de lucro maior. Então, tem gente que está faturando 120 mil e tendo um lucro de 15 mil. Sendo que você pode faturar 60 mil e ter um lucro de 30 mil. Então, é isso que a gente tem que ter como meta. E é sobre isso que eu vou falar hoje, tá? Então, o que é essa estratégia? Bem resumida, e depois eu vou dar o passo a passo, tá? Ela é bem assim. Ela é muito simples, gente. É matemática de quinta série, tá? Você tem um procedimento que tem um lucro alto. Um lucro de R$120 a hora. Então, eu já vou explicar como é que você vai chegar nessa conta, tá? Então, você tem um procedimento que você tem um lucro de R$120 a hora. Aí, você vai trabalhar 10 dias por mês, ou seja, meio período, tá? 20 horas semanais. Que vai totalizar 80 horas, tá? 10 dias vezes 8 horas diárias, vai totalizar 80 horas no mês. E aí, tipo assim, tem espaço para um feriado, alguma coisa aí, tá? Então, 20 dias, tô contando que o mês tem 20 dias úteis. Aí, você vai trabalhar 10 horas naquele mês, 8 horas por dia, você vai trabalhar 80 horas semanais. Multiplicando 120 por 80, você vai ter um lucro de R$9.600. R$9.600. Esse é o lucro que você pode ter trabalhando apenas 80 horas por mês com procedimentos que te dão um lucro de 120. Tá, Lilian? Mas como que eu sei que eu tô tendo um lucro de R$120? E como que eu faço para ter a minha agenda cheia 80 horas por semana? Então, agora eu vou falar para vocês o passo a passo, tá bom? Beleza? Vamos falar o passo a passo. Então, o primeiro passo, obviamente, é você precificar todos os seus procedimentos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque vocês, às vezes, acham que o melhor procedimento que vocês têm é um procedimento que tem um faturamento alto, mas que na realidade você descobre que a sua hora profissional está sendo mal remunerada, tá? Eu tenho uma história disso para contar. A minha mentorada, Fernanda, ela começou comigo, né, a mentoria dela para essa parte financeira. Ela tinha comprado uma clínica e essa clínica já estava em andamento, mas ela queria fazer um estudo porque a clínica não tinha precificação, a clínica não tinha nada de gestão, ela não tinha nada. E ela queria fazer um estudo dessa parte financeira para saber onde ela estava pisando. E aí, ela entrou na mentoria, eu dei acesso ao curso de finanças e ela foi fazer essa parte de precificação. E aí, ela veio para o segundo encontro da mentoria com a planilha dela de precificação feita. E aí, ela falou assim, olha, Lília, eu vi aqui que eu tenho que focar em implante, porque implante realmente eu tenho um lucro maior. Eu não, realmente, o preço do seu implante está legal. Comparado com os outros procedimentos. Aí eu fui conversando com ela e eu descobri que aquele preço que estava ali no implante era implante mais coroa. E aí, quando a gente estava conversando, aí eu descobri que ela pagava, acho que era 40% ou 50% para o implantodontista dela. E aí, quando ela terminou de precificar, ela tinha feito só o custo fixo da clínica, né? Quando ela terminou de precificar e ela foi ver todos os custos, ela descobriu que depois que ela pagava os impostos, depois que ela pagava o laboratório, depois que ela pagava o implante, não ficava menos R$30 no valor do implante que ela estava cobrando. E quem fazia a prótese era ela.
Então, o implantodontista levava todo o lucro para casa dele. E ela, como dona da clínica, não tinha lucro, ela ficava no prejuízo de R$ 30. E ela nem tinha ali contado o percentual de lucro da clínica na hora de precificar, tá? Então é por isso, já pensou, se ela tivesse olhado lá, feito uma precificação básica e olhado assim, nossa, o meu procedimento mais caro é o implante, é nele que eu vou focar todo o meu marketing. E ela vai lá e ela foca todo o marketing dela no implante. E a cada implante que ela tá tendo, além dela estar trabalhando de graça como dentista, a clínica dela está tomando um prejuízo de R$ 30. Ela está trabalhando de graça e a clínica está tomando um prejuízo de R$ 30. Aí aquilo ali bateu fundo nela. Ela ficou bem chocada com aquilo ali. E aí ela fez uma inversão total do plano de negócio dela. Então ela sabia que ela ia precisar dobrar o valor do implante dela num médio e longo prazo. Mas ela sabia que ela não ia conseguir fazer aquilo rapidamente. Então ela inverteu, ela viu, terminando de fazer a minha planilha, ela viu que o procedimento que ela estava mais perto de ter o lucro dela de R$ 120 a hora era a prevenção e o clareamento. E aí ela inverteu totalmente, ela reajustou o valor do clareamento para uns R$ 100 a hora, porque realmente a tabela dela era muito baixa, por isso que é muito importante vocês precificarem, tá bom? Às vezes vocês estão cobrando o valor de mercado, o valor do vinho, mas tá todo mundo tomando prejuízo. E não é assim, tá? A gente tem que ter lucro. A empresa, ela tem que ter lucro para poder funcionar. Ela é uma entidade social que depende de lucro. A gente não é ONG, tá? A gente não é organização sem fins lucrativos. A gente é uma empresa. Tanto a gente dentista, percentualista, quanto a gente dentista, dono de clínica, tá bom? Então, o primeiro passo é precificar. É você sentar e saber qual é o custo de cada um dos seus procedimentos. É você determinar qual é o percentual de lucro da clínica. Tá? Porque o lucro da clínica não é o lucro do dono da clínica, tá? Ele é o lucro da clínica. Então, assim, se você é dentista, dono de clínica, e você retira 70% do que tem do seu faturamento, tá errado. Você deveria deixar pelo menos 15% para sua empresa, entendeu? Então, você tem que determinar qual é o lucro da clínica, e aí o lucro da clínica vai ser baseado no seu procedimento, vai ser baseado no procedimento de todos os dentistas, tá? E aquilo ali vai ficar para a clínica. E você vai receber um percentual igual os outros dentistas recebem, tá? Então você tem que precificar isso. E Lilian, todo dentista tem que receber o mesmo percentual? Não, tá? Tem dentista que vai receber um percentual menor, porque o custo variável daquele procedimento é muito alto. E tem dentista que você pode pagar um percentual maior, porque o custo variável daquele procedimento é muito menor, tá? Então você tem que sentar e fazer a sua planilha para você saber quantos por cento você pode pagar para cada dentista também, tá bom? O que eu recomendo? Eu recomendo que o dentista receba por percentual e que você tenha 2 percentuais para o dentista que trabalha contigo. Um percentual para o paciente que ele trouxe para a clínica, para você incentivar ele a fazer marketing, porque o paciente que ele traz para a clínica, ele pode rodar a clínica toda e trazer um faturamento bem alto. Então, quando você incentiva o seu dentista percentualista a fazer o marketing dele, ele vai fazer, porque ele vai ver a diferença que aquilo pode fazer no bolso dele, e você ganha muito mais, tá bom? Vocês criam uma equipe muito mais forte, o valor da clínica cresce como um todo, tá? Então, o primeiro passo é precificar. Vamos destrinchar um pouquinho dessa precificação? O seu objetivo é que você tenha uma hora recebida ali para o dentista de R$ 120, tá? Eu recomendo que você faça isso mesmo para os procedimentos que não é você que vai atuar, tá? Então, uma hora clínica para o dentista de R$ 120. Por quê? Se você consegue precificar os seus procedimentos para o seu dentista percentualista receber R$ 120 na hora trabalhada, ele vai simplesmente amar trabalhar para você. Porque isso não é o normal, isso não é o padrão, tá? Então, você vai precificar isso aí. Comece com os seus procedimentos, tá? Porque como vocês sabem, eu sou especialista em marketing pessoal. Eu não sou especialista em marketing empresarial. Para mim, funciona muito melhor. Por quê? Porque isso aqui é uma rede social. As pessoas não estão muito ligadas em empresas, tá? Então, quanto mais pessoal for o seu conteúdo, melhor. Por isso que eu recomendo que você comece o seu conteúdo com o seu perfil de dentista. Deixa de lado o perfil da clínica
e você vai atrair pacientes para os seus procedimentos e depois você distribui aqueles pacientes para os outros dentistas. Funciona muito melhor, tá? Tem gente, Lívia, eu não quero fazer assim. Tudo bem. Então pega as minhas dicas, aplica para a sua empresa, tenta pessoalizar a empresa o máximo possível, tá? Então, por exemplo, eu prefiro que tenha uma foto da equipe do que uma foto da logo da sua clínica, tá? Eu prefiro ter uma foto sua do que a logo da sua clínica, tá? Tenta ser o mais pessoal possível na produção do seu conteúdo. Tem que ter conteúdo pessoal dos dentistas, mesmo numa empresa, mesmo na clínica, mesmo no Instagram da clínica, tá bom? Então, você vai precificar todos os seus procedimentos para você encontrar qual é o seu melhor procedimento, tá? Então, na minha planilha, lá do curso de finanças, você vai colocar ali os dados. Quantos por cento você paga de cartão de crédito e de imposto? Quantos por cento você paga? Quantos por cento é o lucro da clínica? Qual é o custo fixo daquele procedimento? Qual é o custo variável daquele procedimento? Quantas horas você gasta para fazer aquele procedimento? Com esses dados, a planilha sozinha vai calcular qual seria o valor ideal para você cobrar naquele procedimento para você ter uma hora de procedimento, tá? Uma hora do dentista de R$ 120. Aí ele vai te dar ali a planilha, o valor ideal, tá? E aí ali do lado você vai colocar quanto eu cobro. E aí você vai ver cara a cara o valor ideal que você tem com o valor que você cobra. E aí você vai ver a diferença entre eles, tá bom? Então, um dos critérios para você ver qual é o seu procedimento ideal é que o valor que você cobra atualmente já é bem parecido com o valor ideal. Por quê? Você vai estar fugindo daquele erro que eu falei, que é você ficar fazendo marketing por um procedimento que não vai te trazer lucro, que vai te trazer prejuízo, igual era o caso dos implantes da minha mentorada, tá? Quanto mais ela vendesse implante, mais prejuízo ela teria e a clínica dela também, tá? Porque estava só pagando o dentista e os custos e ainda ficava um prejuízo da hora do custo fixo da clínica, tá? Não estava pagando a hora toda da clínica. E aí, com isso, você acaba trabalhando muito e não sobra nada para você, tá? Porque você acaba tirando do que você deveria receber como dentista, acaba sendo retirado para pagar os prejuízos da clínica, tá? Então, precisa muito precificar. Então, qual é o outro critério para você saber se aquele é o seu procedimento ideal? Então, você ver que o valor ideal dele é parecido com o valor que você já cobra, tá? Já tá perto. Aquele procedimento que você adora ver na agenda, tá? Não tem nada mais gostoso que a gente abrir a agenda e ver que naquele dia a gente vai fazer o nosso procedimento mais gostoso. Então, pense aí, qual é o que você adora ver na agenda? Aquele procedimento que você realmente é bom e você entrega um bom resultado para o paciente, tá? E o último é aquele procedimento que o paciente já deseja, aquele procedimento que vende fácil, tá bom? Então, você vai olhar de todos os seus procedimentos quais tem mais desses critérios. E aí você vai usar ele como o seu melhor procedimento, tá? Aí, para precificar, Lília, como é que eu faço? Você tem que primeiro calcular o seu custo fixo, tá? A partir do custo fixo, você vai descobrir sua hora clínica. Então, eu ensinei isso no curso do dentista de valor, tá? Você precisa saber quanto tempo, em média, você gasta para cada procedimento. Então, por exemplo, uma profilaxia, eu gasto 30 minutos. 30 minutos, pronto, eu fiz a profilaxia e acabou. O paciente não precisa voltar. Uma lente de contato, o paciente vem para a primeira consulta, depois ele vem para poder fazer um preparo, depois ele vem aí para instalar a lente. Eu não sei, tá, gente? Eu nunca fiz. Aí ele vem para instalar a lente. Aí, normalmente, se eu faço 6 lentes, uma lente não tá boa. Então, o paciente volta para eu fazer de novo a moldagem de novo. Aí você vai calcular. Em média, eu faço X consultas. Eu gasto tantas horas naquele procedimento. Pensando no dia que dá certo, no procedimento que dá certo, que vai tudo suave. E também pensando nos procedimentos que dão errado. Aí você pega assim, no meio do caminho, são X horas que eu gasto naquele procedimento, tá bom? Então, depois você vai calcular também o custo variável. Então eu vou gastar para cada lente de contato, o protético me cobra R$650. Aí você vai ter, por exemplo, você não precisa cobrar a lente de contato unitária, tá? Você pode ter um pacote, se a pessoa vai fazer 2 lentes de contato, se ela decidir fazer 4, não precisa ser o dobro, tá? Ou se ela decide fazer 6, não precisa ser 6 vezes. Por quê? Porque você está contando pela sua hora. Seu objetivo é ter o lucro da hora de X, entendeu? E aí, por exemplo, Lília, tudo bem, mas só que na minha lente de contato eu consigo cobrar fácil esse valor aqui que eu tenho uma hora de 240. Beleza, manda ver, entendeu?
Então, se você consegue vender para muitos pacientes, você já sabe. Mas com isso também você já sabe como calcular o desconto que você pode dar para você manter a sua hora de R$ 120. Deu para entender, gente? Ou então os bônus que você pode incluir ali. Ah, olha só, se você fizer uma lente de contato de 6, eu te dou de presente o clareamento. Entendeu? Então você pode saber os bônus que você pode incluir ali. Tá bom? Então é muito importante você saber o tempo, o custo fixo e o custo variável. Aí depois você vai também somar aí a hora do dentista. Então, você vai colocar lá no custo, isso vai entrar no custo variável, tá? Então, no custo variável vai entrar a hora da clínica. Então, se eu gasto 6 horas para poder fazer aquele procedimento e a minha hora clínica é R$ 20, a cada hora que a clínica fica aberta eu gasto R$ 20, então eu tenho que multiplicar 6 por 20, então só de custo de funcionamento da clínica é R$ 120. Eita! Se eu tenho 6 horas de trabalho e eu quero pagar R$ 120 para aquele meu dentista, eu vou multiplicar 6 vezes 120, vai dar R$ 720, tá? Então, só de custo de hora da clínica mais o custo do dentista já deu aí R$ 840 naquele procedimento. Aí eu ainda vou somar, por exemplo, o protético, ainda vou somar o algodão, ainda vou somar várias outras coisas para poder saber quanto que custa aquele meu procedimento, beleza? Depois que eu já sei qual é a minha hora clínica, qual que é o tempo que eu vou gastar, qual que é a hora do dentista e sei também qual é o meu custo variável, eu vou passar para quê? Para os gastos percentuais. Então, gasto percentual o que que é? É o imposto que a gente paga, é a taxa do cartão de crédito, tá? Se você paga percentual para o dentista, é o percentual do dentista. Se você é um dentista e você é debitado de você um percentual do lucro da clínica, você vai colocar lá o lucro da clínica. Se você é o dono da clínica, você tem que colocar o percentual do lucro da clínica também, tá bom? Que eu recomendo que seja ali entre 15% e 20%, tá? Depende do seu planejamento de negócio, tá? Então, tudo isso tem que estar incluso na sua precificação. Então, lá no curso, vou falar de novo, tá, gente? Curso de finanças, ele tem essa planilha toda automatizada que você só vai colocar os dados ali do seu negócio, do seu procedimento, tá? Dia 28, terça-feira, eu vou abrir esse curso com desconto. Quem ainda não entrou, o link tá no meu perfil. Você pode entrar, você pode ver a página do meu site, não compra, tá? Porque lá tá com preço integral, não compra no site. Depois você entra no outro link lá de pré-matrícula e espera lá no grupo de WhatsApp, tá? Tô tirando todas as dúvidas, pode perguntar tudo que vocês quiserem sobre o grupo lá. E dia 28 eu vou abrir com desconto, tá? Ó, a Bruna. Ah, a Bruna já fez, viu? Ela é muito simples, tá, gente? Não tem como entregar para você uma planilha já realizada, tá? Lília, quanto de algodão eu gasto? Eu não sei, tá? Eu não sei quanto de algodão você gasta. Você gasta 2, 3, 4, 20 rolinhos para fazer uma restauração? Vai mudar o seu custo. Quanto que é o seu aluguel, quanto que é o seu condomínio, quanto que você gasta de conta de luz, qual que é a sua internet? Tudo isso você tem que colocar de acordo com o seu negócio. É gostoso? Não é. É divertido fazer? Não é. Mas é difícil? Não é. Você só precisa de dedicar um tempo. Vai ali, reserva 1 hora por semana para você fazer isso. Terceiriza para sua secretária preencher. Tipo, sua secretária tem acesso ao seu aluguel, ao seu condomínio, pede para ela preencher. A sua funcionária que faz a compra de material, de instrumental, pede para ela preencher ali os valores. Não precisa ser você pode terceirizar, tá? E a Bruna falando, ó. Ajuda a saber quanto a sua hora vale para recuperar os investimentos. Exatamente. Para ter certeza que vai ter lucro, né? Eu nunca tive facilidade com o Excel, a planilha ajudou demais, é super prática. Obrigada, Bruna. Vou tirar um print aqui para poder colocar no pessoal. Então, gente, é muito importante, tá? A clareza que isso traz é muito, muito grande. Igual trouxe, por exemplo, Bruna, conta aí o que você descobriu com essa planilha, que você não fazia ideia. Tinha algum procedimento que você achava que era bom e que no final das contas era uma porcaria? Ou tinha algum procedimento que você achava que era ruim, que você não dava nada por ele e você descobriu que era um dos seus bons procedimentos, um que dava uma boa margem de lucro? Conta aqui para o pessoal saber, tá? Por que isso é tão importante? Porque você nunca vai saber qual é o seu lucro se você não precificar. Você não sabe qual que é o seu custo fixo, você não sabe qual é o seu custo variável, você não sabe quanto que vai deixar de lucro para a clínica, você não sabe quanto que você paga para o dentista, se você pode pagar aquilo para o dentista. Então tem muita clínica que está pagando um percentual para o dentista que não pode pagar.
tá? E aí tem gente que fala assim, ah, Lília, mas eu não tenho coragem de diminuir, o convênio me paga muito pouco, como que eu vou pagar menos ainda pro meu dentista? Cara, realmente não dá, porque é uma exploração do dentista dono da clínica e é uma exploração do dentista que tá ali atuando. Então, o que você precisa fazer é o segundo passo, que é você fazer um marketing focado para você aumentar o seu valor. Bruna, a parte de prótese estava ruim ou estava boa? Conta aí pra gente. Então, assim, você tem que pegar aquele seu melhor procedimento, o que está mais perto da margem de lucro ideal, o que vende fácil, o que você gosta de fazer, o que você é bom, e você vai focar sua produção de marketing naquele procedimento. Por quê? Porque você vai aumentar o seu valor como dentista, as pessoas vão te valorizar, elas vão ver que você tem um diferencial se você fizer um conteúdo poderoso, do jeito que eu ensino a fazer aqui nas aulas de sábado. Ele vai gerar desejo no seu paciente, então às vezes o paciente nem sabe que aquele seu procedimento resolve o problema dele. E aí você vai saber como comunicar isso. Você vai quebrar as objeções que eu chamo de mimimi. Ah, eu não faço clareamento porque eu tomo muito café. Tá, mas você pode fazer. Você só vai ter que ter uma manutenção, tá bom? Eu não faço clareamento porque eu fumo. Tá, você pode fazer. Só que você vai ter que ter um outro tipo de manutenção do seu clareamento. Tá bom? Então, gente, olha essa clareza aí que a Bruna teve, que ela estava cobrando muito barato na parte de prótese. O que ela faz? Ela para de tentar vender procedimento de prótese, ela aumenta aquele valor daquele procedimento de prótese para ela ter alguma margem de lucro. E horta, ela viu que ela conseguia aumentar um pouco mais. Por quê? Porque já vou explicar isso para vocês, tá bom? Tá dentro dessa estratégia, tá? Então, aí com o marketing você vai aumentar o seu valor, você vai gerar desejo, você vai vender mais fácil. É muito mais fácil você convencer um paciente que chegou ali no seu consultório já consumindo o seu conteúdo poderoso, o seu conteúdo estratégico, o seu conteúdo que gera desejo, o seu conteúdo que quebra as objeções e os mimimis. Ele vai ter muito menos dúvida, ele vai chegar ali só querendo saber se você pode ajudar ele, tá? Aí você vai negociar menos, porque ele já te valoriza, tá? E você também vai poder aumentar o seu preço. Então, ali ainda falta um pouquinho para chegar ali nos R$120. Começa a produzir conteúdo. Depois, num tempo, você vai aprender a usar aqueles pacientes que você está um pouquinho abaixo da margem de lucro para ter depoimento, ou até o paciente de convênio, você pode usar ele para ter depoimento, para poder aumentar o seu valor como dentista, tá? Então, convênio, ele é útil nessa hora, para você ter volume de pacientes te mandando depoimento, para você aumentar o seu valor como dentista, para poder aumentar o seu preço. A gente só consegue aumentar o preço quando a gente aumenta o valor. E se você não comunica os seus diferenciais, se você não faz marketing, você não consegue aumentar o seu valor. Não basta simplesmente você pegar a minha planilha, aplicar a minha planilha e falar assim, não, então tá, a partir de agora é isso aqui o meu valor. Não. É esse aqui o meu preço. Não. Você tem que aumentar o seu valor, tá bom? Aí a gente vai pro terceiro passo, que é isso que a Bruna estava falando aí. Você vai encontrar um procedimento de reincidência que o paciente vai comprar várias e várias vezes e que mantenha o valor do seu lucro da hora. Tanto o lucro da clínica quanto o lucro do dentista percentualista, tá? Então, por exemplo, os procedimentos mais fáceis de fazer isso é prevenção, tá? Prevenção. Então, igual eu falei, fiz clareamento, mas eu tomo muito café. Olha, se você toma muito café, eu recomendo que você venha fazer a sua prevenção de X em X meses, porque aí você vem, faz a prevenção e eu te dou mais uma ampolinha de clareamento. E aí você faz uma manutenção do clareamento e uma prevenção naquele paciente. E aí você precifica isso, entendeu? Aí ele vem, ele faz a limpeza, faz a prevenção, que tem uma margem de lucro altíssima, tá? O clareamento também tem uma margem de lucro altíssima, então você pode ter uma manutenção do clareamento, tá bom? E você coloca aquele paciente para rodar ali na sua roda que de tantos em tantos tempos ele precisa fazer, tá? Por isso que salão de beleza é lucrativo, porque a gente tem que ir lá de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. A manicure é lucrativa por quê? Porque a mulherada vai lá toda semana, entendeu? Então você paga pouco, mas a sua hora trabalhada é alta, porque a sua margem de lucro, o seu custo fixo e seu custo variável é pequeno, tá? Então, qual outro procedimento que é assim? Além da prevenção e além do clareamento? É a ortodontia, tá? Ortodontia também é um custo fixo muito baixo. Então, a gente compra ali os alicates caros, a gente compra os equipamentos caros, mas, gente, quase não estraga. Comprar um fio, comprar elástico, comprar bracket é barato, não é caro.
A manutenção da ortodontia tem um custo variável muito pequeno. Então, você pode atrair o paciente por outros procedimentos e lá dentro você começar a vender para aquele paciente que veio fazer uma prevenção, aquele paciente que veio fazer um clareamento, vender para ele um tratamento ortodôntico. Então, você faz o procedimento que ele veio procurar e no final do tratamento, para você não desvender o procedimento que ele veio, você vende primeiro o que ele quer e aí depois você fala assim, olha, seria muito interessante para você fazer isso, isso e isso. Porque assim a gente consegue manter o seu dente clarinho e se você alinhar nos seus dentes, seu sorriso vai ficar mais bonito, vai receber mais luz e ele vai ficar mais claro ainda. E aí você coloca ele num ciclo em que ele tá ali sempre recomprando. E ele fica feliz contigo, por quê? Porque ele vê que realmente dá resultado aquela manutenção que você tá oferecendo, tá bom? E aí, com isso, você consegue ter 2 procedimentos com a sua hora alta, tá? Então, digamos assim, por exemplo, você tem uma clínica que a sua hora clínica é de R$22. Sua hora clínica é de R$22. Uma prevenção é feita em 30 minutos. Então, você tem um custo de funcionamento da clínica de 11, beleza? Um custo de funcionamento da clínica de R$11. Aí, qual é o custo de variável de uma prevenção? Gente, deve dar uns R$2. Eu nunca precifiquei isso, mas deve dar uns R$2. Bruna, você precificou a prevenção? Deve dar uns R$2. Aí você coloca ali, por exemplo, você já incluiu ali o desgaste do equipamento, porque você já colocou lá no custo fixo, tá? O prof que tem que trocar, o equipo, a manutenção do equipo, tá? Todos esses equipamentos altos, de custo alto, a gente coloca lá no custo fixo, tá? Para você já saber que você tem que trocar, que você tem que renovar. Aí, digamos assim, de R$11 mais 2 do custo variável, sumiu para 13. Se você mesma faz e você coloca ali, digamos, R$150 de lucro, você vende o procedimento por uma limpeza por R$160, uma prevenção por R$160, não está muito fora da margem da concorrência, tá? Se você souber vender bem vendido, tá? Porque não é só limpeza, tem outras coisas inclusas ali, outras vantagens que o dentista não sabe explicar, ou não sabe que tem que explicar, tá? E aí você consegue ter um procedimento que tem a margem de lucro da empresa, que tem a hora do dentista e que você consegue vender ali numa recorrência. E aí, por exemplo, ao invés de você vender cada limpeza a R$160, você pode fechar um pacote. Olha só, você pode fazer limpeza de 4 em 4 meses, 3 limpezas ao ano por R$450. Aí você divide isso por 12 meses, aí você mostra para o paciente, olha só, vai ficar mais barato do que você pagar um convênio odontológico. Entendeu? E aí você pode ter dentro da sua clínica um plano desse, tipo assim, um CARI zero, olha, esse aqui é o meu plano CARI zero. Você vai fazer uma prevenção de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, e se você tiver alguma cárie, que não vai ter, né, gente? Não vai ter. Se você tiver alguma cárie, tá incluso no pacote. Então, é o meu plano de saúde esse aqui. Você não vai usar esse termo, porque a gente não pode usar esse termo, tá bom? A Juliana falando, sempre que eu mostro outros procedimentos que o paciente não enxerga, ele pode não fazer no momento, mas depois ele acaba voltando. E o valor médio de uma manutenção ortodôntica? Mariana, você precisa precificar, tá bom? Porque vai depender Mas, por exemplo, o meu custo é uns R$6 por manutenção, meu custo variável é uns R$6 por manutenção. Só que depende do material que você vai usar, entendeu? Eu uso o adesivo mais caro, eu uso aquele adesivo universal da 3M, mas eu uso uma resina barata. Por quê? Porque eu testei. Então, eu usava um adesivo normal da 3M e aquela resina Reliance, bem cara. Aí eu não consegui ir para o Congresso Americano um dos anos, não tinha como comprar a resina, eu acabei comprando um tubo dessa resina normal, da FL, baratinha, de 20 e poucos reais, e eu vi que que minha descolagem não mudou. Aí eu tava conversando com um protesista, que também é da dentista, que ele falou assim, Lilian, usa esse adesivo aqui. E aí eu peguei o adesivo dele emprestado, né, aquele universal, e eu vi que os meus brackets pararam de soltar. Então, eu troquei uma resina de 200 e tantos reais por um adesivo de 300 reais e um adesivo de 20 reais por uma resina de 20 reais. Só que o adesivo dura muito mais do que um tubo de resina. Então, meu custo caiu e eu tive menos incidência de descolagem, tá? Então, vai depender de qual tipo de fio você usa, de qual marca de elástico você compra, entendeu? Então, você tem que precificar. Mas, digamos assim, que seja igual ao meu, R$6. E o seu custo fixo também é de 12, é isso aí, entendeu? Aí você soma a sua hora, R$120 ali, você soma o percentual da clínica,
tá? Então, digamos que a sua clínica fica com 50%, com 60%. Você multiplica aquilo ali e é o valor que você tem que cobrar, entendeu? Então, tem que calcular. A planilha te ajuda a fazer isso. E a planilha, ela tem duas versões. Ela tem versão para o dono da clínica e ela tem versão para o dentista percentualista, tá bom? Que foi a primeira versão dessa planilha porque era o que eu fazia, tá? Porque eu sou percentualista, tá? Aí o quarto passo. Quarto passo é você. Você já tá fazendo seu marketing, você já tá atraindo esses pacientes, você já tá colocando o paciente ali numa roda de revenda. Aí você vai fechar sua agenda, porque sua meta é trabalhar 20 horas. Então você vai começar a fechar sua agenda, fechar sua agenda, fechar sua agenda, corta convênio, vai cortando todo mundo e começa a subir o preço dos outros procedimentos, porque sua agenda já tá cheia. Então, se eu for fazer os outros procedimentos, eu também quero ganhar R$ 120 a hora. E aí, um procedimento que lota a sua agenda faz com que você valorize os outros procedimentos também, tá? Aí, tá vendo? Essas coisas assim a gente acaba aprendendo com outros profissionais. A Deane falando, eu uso a resina Z100. Eu não gosto muito da Z100 porque ela é dura pra tirar depois, né? Aí eu acabo gastando com a broca, porque a broca que eu uso custa R$ 90. Então eu gosto de usar a resina ortodôntica porque aí a minha broca dura mais tempo, né? Então, tipo, tudo tem o pró e o com. Ela usa resina Z100 e adesivo da 3M, tem um baixo percentual de descolagem. Aprendi num curso que eu fiz. E essas coisas a gente vai aprendendo com outras pessoas. Então eu sempre gosto de bater papo com o pessoal da dentística, porque sempre tem materiais novos que a gente não descobre. E aí o pessoal da dentística sempre me ensina coisas legais, tá? Eu gosto muito de bater esses papos assim com o pessoal. E agora com a mentoria tá sendo maravilhoso, porque minha cabeça tá explodindo, porque eu tô vendo tanto de técnica que eu tenho para aprender na odontologia e na ortodontia que eu não sei. Então tá sendo muito legal esse mastermind que tá rolando lá na minha mentoria, porque eu tô aprendendo, além de estar ensinando marketing, eu tô aprendendo muito sobre odonto, porque eu consumo o conteúdo dos meus alunos. E aí ali eu vou aprendendo muita coisa legal. É bem legal. Tá? Então o quarto passo é você fechar a sua agenda e ir subindo os preços dos outros procedimentos gradativamente e também desse outro procedimento. Por quê? Você não precisa parar ali em R$ 120, tá? Então, às vezes, você começa ali, Lira, eu tô recebendo R$ 80 a hora. Massa, beleza. Aí você vai lotar sua agenda ali em R$ 80 a hora, aí você vai subindo R$ 90 a hora, R$ 100 a hora, até chegar nos R$ 120 a hora. E aí você começa a elevar o preço de todos os procedimentos devagarzinho. A sua meta é tanto. Ah, Lilia, minha meta agora não é mais 120, vou mudar lá a planilha de precificação, minha meta agora é 150 horas. Você vai lá e aumenta, só mudar na planilha uma coluna, você muda lá uma coluna na planilha, e aí ela vai e recalcula tudo de novo para você ter novas metas de estar crescendo e de estar se valorizando cada vez mais, tá, gente? E aí, eu quero contar para vocês a história de uma aluna, outra aluna, que quando aplicou isso, eu não sei se ela tá aqui. Eu vou contar a história sem dar o nome aos bois, porque talvez ela não queira que as pessoas saibam, né? Uma aluna da mentoria. E os meus alunos da mentoria, eles têm acesso a esse curso de finanças. É um dos bônus, né? O curso de finanças dos meus mentorados. E ela tava me pedindo, Lilia, libera pra mim o curso de finanças. E eu não queria liberar, eu queria deixar pra liberar no final. Porque a parte de marketing é bastante complexa e requer muita dedicação deles. Eu não queria que eles tivessem acesso a um outro curso que também é muito grande, que tem muito conteúdo. Eu não queria que eles se perdessem. Ela falou assim, libera, eu peguei e liberei. E aí, tipo, no mesmo fim de semana, ela já foi pra parte de precificação e ela me mandou uma mensagem bem assim. Lilia, tô aqui chocada com essa parte de precificação. Tô fazendo aqui por alto o custo fixo da clínica e, por enquanto, a minha hora clínica já tá em R$ 17. A hora clínica é o custo, tá, gente? Cada hora da clínica aberta, ela gasta R$ 17 por cadeira. Então, ela tem 4 cadeiras na clínica dela, R$ 17 por cadeira. Então, esse é o custo fixo dela, dividido pelas horas de cada cadeira que ela tem, tá? Então, essa é a hora clínica dela. É assim que calcula a hora. E aí, ela falou bem assim, só que olha só, um dos procedimentos mais vendidos aqui na minha clínica é resina, restauração, por convênio. E na média a gente recebe R$ 40 nesse procedimento. Só que eu pago 50% para o meu dentista, porque eu acho muito pouco eu pagar menos de R$ 20 para ele vir aqui fazer um procedimento. Mas ela não desconta nem a taxa do cartão, né, nem o imposto de renda. A taxa do cartão não necessariamente porque é convênio, né? Mas ela não desconta o imposto de renda nisso aí. E
ela paga 50% do dentista. Então, de R$ 40, já caiu para 20 a parte dela, porque o dentista ficou com 20%. Então, digamos ali que ela pague 15% de imposto. 15% em cima de 40 vai dar R$ 6. Então, dos R$ 20 dela, sobrou 14. Ainda tem que contar todo o custo variável. E ela ainda não tinha feito a precificação do custo fixo total. Provavelmente ela ainda não tinha visto, tipo assim, custo de reforma, custo de manutenção, custo de troca de equipe, essas coisas. Ela falou que ela tinha feito por alto essa parte do custo fixo. E quanto será que sobrava para ela? Será que sobrava alguma coisa? Será? Com certeza, a gente já sabe que o custo fixo da clínica dela não está sendo pago. Porque se sobrou R$ 20 para ela já pagou R$ 6 de imposto de renda, sobrou 14. A hora dela é 17. E as cadeiras dela não ficam 100% ocupadas. Então você entende que assim, não está gerando lucro para a clínica? Mas e aí, ela vai abaixar o valor do percentual do dentista dela? Que só recebe R$ 20? Gente, é uma exploração dupla. O dono da clínica está sendo explorado e o dentista está sendo explorado. Só que, sem clareza, você não sabe onde que você está enfiando o seu pé. Você não sabe qual é o tamanho do buraco que você está se enfiando. Entendeu? Então, assim, planejar os seus próximos passos é extremamente importante. Porque sair executando às cegas, você pode cair em um buraco sem fundo. Você pode se endividar, você pode ter que declarar falência da sua clínica, você pode sair da sua clínica com dívidas, tá? Ainda mais agora que a gente tem um custo variável aumentado por causa das EPIs novas. Esse negócio de ficar usando jaleco descartável, gente, a gente nunca precisou especificar isso. A gente comprava um jaleco e ficava usando 5, 6, 7, 10 anos um jaleco, né? Então, o jogo mudou totalmente, tá? Então, assim, gente, a gente tem que ir melhorando constantemente em várias facetas. Foi por isso que eu fiz o Dentista de Valor. Quem assistiu o Dentista de Valor, gente? Oi, Mi, tudo bom? Quem assistiu o Dentista de Valor? O Dentista de Valor, eu fiz ele para abrir os olhos de vocês. Para vocês verem que a gente tem que ir melhorando todos os dias. Foi por isso que eu coloquei na primeira aula eu fiz aquela roda lá do dentista. Porque você tem que corrigir o seu problema de precificação, você tem que corrigir o seu problema de gestão, você tem que corrigir o seu problema de vendas, você tem que corrigir o seu problema de marketing, para você conseguir deixar uma roda que gira mais fácil, que gira com mais tranquilidade, que te leva onde você quer ir. Seria maravilhoso isso ser aprendido ainda na graduação, entraríamos no mercado já pensando diferente. É isso, Ellen. Só que sabe o que está acontecendo? A Universidade Católica aqui de Brasília tem uma matéria inteira de administração. É uma amiga minha que dá. É uma amiga minha que é professora lá. Então, o pessoal da Católica daqui está saindo com uma mentalidade totalmente diferente. E vai passar o carro em cima dos alunos das outras faculdades e vai passar o carro em cima dos dentistas que não sabem. Não dá mais pra gente ser amador. Não dá. Não dá. Tá? Não dá, não tem mais espaço para amadorismo na odontologia. Quem aí conhece o mano da ortoestética? Cara foda. Ele tem uma clínica ai, gente, como é que chama? Filial, não é filial, não. Eu não lembro o nome, gente. É um negócio que todo mundo tem medo aí, dessas clínicas que abrem, que é o mesmo nome, um monte de clínica. E ele tem uma clínica dessa, só que ele só vende para outros dentistas. Só que ele não vende só o nome. Ele não só ensina a montar, não, ele ensina a fazer a gestão. Ele faz reuniões periódicas com os dentistas que compraram uma partezinha da clínica dele e montaram uma clínica lá. Ele faz uma franquia, exatamente. Os franqueados dele, ele tem reuniões mensais e ele fala para o franqueado fazer uma reunião semanal dentro da empresa dele. E ele tá pegando aquela roda que eu falei para vocês, ele tá fazendo o dentista compor aquilo tudo e encher aquilo tudo, mas a partir do que ele tem de conhecimento dentro da franquia. Então, gente, não tem mais espaço para amadorismo. Porque a franquia vem e ela passa o carro em cima da gente. E um dentista que está mais bem preparado, que tem uma visão empreendedora, passa o carro em cima da gente. E uma pessoa que não é nem dentista, mas que é empresário, contrata um monte de dentista, paga aí, sei lá, R$ 30 a hora pro cara
e passa o carro em cima da gente 2 vezes, porque vai pegar a galera que tem a clínica e a galera que tá lá trabalhando. Então, gente, não tem mais espaço para amadorismo. Não tem. A gente tem que ir gradativamente melhorando constantemente. E aí faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, melhora a técnica de venda, melhora a precificação, melhora a gestão. E aí vai fazendo e depois terceiriza. Aprende a fazer e terceiriza. Delega para uma funcionária sua. E aí gradativamente você vai melhorando e limpando a sua casa devagarzinho, tá? Então, gente, ó, vou abrir as inscrições do curso de finanças, que tem um módulo inteiro de precificação. Não é só precificação, é finanças pessoais, que você não precisa ficar anotando gastos, porque esse negócio de anotar gastos não funciona. Você tem que planejar com o que você vai gastar o seu dinheiro, para você usar o seu dinheiro com coisas que te deixam feliz de verdade, que vai te fazer crescer. Tem essa parte de precificação com a planilha que a Bruna falou, que é muito fácil de usar. Não se deixe travar por causa de uma planilha de Excel. Tem um vídeo lá que eu explico passo a passo, ó, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, é isso, isso, isso. Tudo certinho. E ele vai ter desconto dia 28, tá? Não sei quando que vai voltar esse desconto, tá? Então aproveite para comprar o curso com desconto. Então você vai desde aprender a organizar suas finanças, a precificar, determinar o seu salário de verdade, quanto que você deve receber, seja dentista ou seja dono de clínica, quanto que deveria ser o seu salário, que a sua empresa ou eu presa pode pagar de verdade, para você formar o seu colchão de segurança para quando acontecer outra quarentena e você ficar sem atender, você não ficar desesperado. Formar sua reserva de emergência, sua reserva de segurança para você não ficar preocupado. Formar o seu colchão, o seu trampolim financeiro, que é onde você vai pegar aquele dinheiro para investir na sua clínica para poder voar mais alto, para aumentar o seu faturamento, tá bom? Para fazer os cursos que vão fazer diferença. E também planejar onde você vai gastar. Porque não adianta você ficar fazendo, vou fazer botox, vou fazer lente, vou fazer pediatria, vou fazer implante, vou fazer não sei o que lá. E você só treina o técnico, mas você não consegue vender isso, tá? Então chegou o fim. É o fim do amadorismo na odontologia. Acabou o amadorismo. Ó, a Jana chegou aí, a Jana é brava. Eu só não vou chamar ela aqui na live comigo, porque essa live acabou. Mas, gente, apliquem, tá? Sejam monitores. Eu espero vocês na aula da semana que vem. Eu ainda não sei o tema. Quem quiser me mandar direct com algum tema, alguma coisa que você quer que eu fale, pode mandar, tá bom? Eu vou agradecer a presença de todos vocês. Compartilhem. Essa live vai ficar 7 dias no IGTV. Compartilhem com seus amigos, manda para os dentistas amigos, tá? E executem. E eu tô esperando vocês lá no grupo de pré-matrícula do WhatsApp para poder aproveitar. E ó, quem é aluno, quem já é meu aluno, tá? Do Instagram Express, vai receber um desconto ainda maior pro curso de finanças, tá? Então, quem é meu aluno do Instagram Express vai receber um link diferente lá no grupo do Instagram Express. Ó, Mi, beijo, querida. Você tá se valorizando mesmo. É muito legal ver. Tá? Então tá, gente. Deixa eu encerrar aqui pra eu poder ficar com a minha família. Um beijo.